O mundo dos famosos nunca dorme, e quando o nome de Zé Felipe aparece em uma polêmica, a internet simplesmente ferve. O filho do cantor Leonardo, marido da influenciadora Virgínia Fonseca, já está acostumado a viver sob os holofotes. Mas, nos últimos dias, um turbilhão de acontecimentos trouxe seu nome para o olho do furacão. Rumores de traição, insinuações de bastidores e, agora, a demissão repentina de uma bailarina que, segundo muitos fãs, teria sido justamente o pivô de toda essa confusão. Mas será que isso é verdade? O que realmente aconteceu por trás dos palcos, nos bastidores de shows e nos corredores do sertanejo universitário? Hoje, vamos mergulhar nessa história explosiva que mistura amor, fama, boatos e decisões drásticas que podem mudar os rumos de uma carreira e até de um casamento. Para entender essa situação, precisamos voltar alguns passos. Zé Felipe sempre foi uma figura pública cercada de curiosidade. Filho de um dos maiores ícones da música sertaneja, cresceu aos olhos do público e, desde cedo, teve que lidar com comparações, pressões e cobranças. Quando engatou o relacionamento com Virgínia Fonseca, uma das maiores influenciadoras digitais do país, a atenção se multiplicou. A união deles se transformou em uma das mais comentadas do Brasil, com milhões de seguidores, acompanhando cada passo, cada viagem, cada gesto de carinho e, claro, cada rumor que surgia. A vida deles virou praticamente uma novela diária, transmitida nos toens, vídeos do YouTube e, inevitavelmente, nos sites de fofoca. O casamento de Zé Felipe e Virgínia sempre foi alvo de comentários, tanto positivos quanto negativos. Para muitos, eles são o casal perfeito, jovens, bonitos, ricos e carismáticos, construindo um império digital e musical juntos. Mas, para outros, a exposição constante gera dúvidas, críticas e especulações. E como se não bastasse o peso de milhões de olhos acompanhando sua rotina, qualquer deslize ou até mesmo uma simples suspeita vira combustível para boatos. Foi nesse cenário que os rumores de uma possível traição começaram a pipocar. De repente, páginas de fofoca começaram a apontar para uma bailarina que integrava a equipe de shows de Zé Felipe. Apresentações com coreografias ousadas, proximidade nos bastidores e até interações nas redes sociais foram sendo analisadas pelos fãs como peças de um quebra-cabeça. Aos poucos, a ideia de que algo poderia estar acontecendo começou a ganhar força. O fato é que, em shows de grande porte, a equipe inteira trabalha de forma próxima. Ensaios, viagens, camarins apertados e longas horas juntos criam vínculos intensos. Mas para os mais atentos, certos gestos, olhares e interações levantaram desconfianças. E foi aí que a internet não perdoou. Surgiram teorias de que Zé Felipe teria se envolvido com essa bailarina, criando um verdadeiro vendaval de comentários. No entanto, até então, nada havia sido confirmado. Nem Zé Felipe, nem Virgínia, nem a própria bailarina se pronunciaram. A cada novo show, a ausência ou presença da dançarina era analisada com lupa. Poentes, vídeos e até mesmo rumores de bastidores alimentavam a narrativa de uma possível traição. Mas, como sempre, o silêncio apenas aumentava o barulho. Até que, inesperadamente, a bailarina foi demitida da equipe. E é justamente aqui que a história ganha contornos ainda mais polêmicos. Em um vídeo simples, mas cheio de significado, a bailarina resolveu falar. Ela confirmou que não fazia mais parte da equipe de Zé Felipe. Disse que era verdade, que havia sido dispensada, mas que era grata pela experiência de mais de um ano trabalhando ao lado dele e da equipe. Disse que não havia muito o que falar, mas precisava se pronunciar, porque as mensagens em seu direct estavam sufocando, e os fãs já tinham percebido a sua ausência nos palcos. Com isso, a confirmação da demissão acendeu ainda mais as teorias. Para muitos, a dispensa teria sido justamente por conta da suposta traição. Para outros, seria apenas uma mudança natural de equipe, algo comum em turnês musicais.
Mas, na internet, o que importa não é só o fato, mas o que as pessoas acreditam sobre ele. E como não poderia deixar de ser, a ligação entre a suposta traição e a saída da bailarina ganhou força. Afinal, se não havia nada, por que demiti-la? Justamente agora, no auge dos rumores. Seria uma forma de abafar a história? Seria uma decisão tomada por pressão de Virgínia? Ou será que havia mesmo indícios de algo acontecendo e o afastamento foi a única solução para proteger a imagem do casal? Essas perguntas estão no ar e, até agora, não foram respondidas. Enquanto isso, Virgínia continua sua rotina de postagens, viagens e gravações, aparentemente imperturbável, mas seus fãs mais atentos apontam que algumas indiretas podem estar sendo lançadas em seus stories. Uma frase enigmática aqui, uma música sugestiva ali, e pronto, a fogueira se acende. Em tempos de redes sociais, não é necessário dizer claramente, basta sugerir. E se tem uma coisa que o público adora é interpretar essas mensagens ocultas, transformando qualquer detalhe em evidência de algo maior. Zé Felipe, por sua vez, segue se apresentando, mas agora com a sombra dessa polêmica pairando sobre cada show. O público observa mais do que as músicas, analisa gestos, comentários e até a energia no palco. A ausência da bailarina se torna um símbolo, um ponto que gera ainda mais especulações. O que antes era apenas mais uma integrante do balé agora virou personagem central de uma narrativa explosiva que mistura paixão, fama e traição. Mas vamos olhar além do calor da fofoca. A demissão da bailarina pode ter inúmeras explicações práticas. Equipes artísticas passam por mudanças constantemente. Às vezes, questões contratuais, decisões criativas ou até mesmo cortes de custos levam a substituições. Mas o timing, nesse caso, é o que chama atenção. Coincidência ou não, a dispensa veio justamente quando os rumores estavam no auge, e isso basta para transformar um simples desligamento em um escândalo nacional. O que sabemos até agora é que a bailarina não entrou em detalhes. Ela apenas confirmou sua saída e agradeceu pela experiência. Não negou, mas também não confirmou os rumores sobre o affair. Escolheu o silêncio estratégico, deixando nas entrelinhas aquilo que talvez nunca seja dito em palavras. E, como sempre, esse silêncio é interpretado de diferentes formas. Para alguns, é sinal de que não há nada a esconder. Para outros, é a prova de que algo realmente aconteceu, mas não pode ser dito publicamente. Enquanto isso, os fãs se dividem. Alguns defendem Zé Felipe com unhas e dentes, dizendo que tudo não passa de fofoca maldosa. Outros acreditam que onde há fumaça, há fogo, e que a demissão da bailarina foi um movimento para proteger a imagem do cantor e do casamento com Virgínia. As páginas de fofoca, claro, surfam nessa onda, publicando cada detalhe, cada teoria, cada comentário. A verdade, no entanto, continua guardada às 7 chaves. E assim, essa história se transforma em mais um capítulo da novela pública, que é a vida de Zé Felipe e Virgínia Fonseca, uma união que já enfrentou rumores, crises e comentários, mas que até agora se manteve firme, mesmo diante das polêmicas. Resta saber se esse novo episódio será apenas mais uma tempestade passageira ou se terá consequências duradouras. O certo é que a demissão da bailarina não passou despercebida. Pelo contrário, virou combustível para alimentar as teorias mais variadas. E como o casal continua no centro das atenções, qualquer movimento será interpretado como pista, seja uma viagem em família, um show, ou até mesmo um simples post no Instagram. A vida de celebridade tem esse preço, nada é apenas um detalhe. Tudo vira manchete, e cada gesto pode ser lido como revelação. E aqui fica a pergunta que todos querem saber: Zé Felipe realmente traiu Virgínia? A bailarina foi mesmo o pivô dessa polêmica, ou apenas vítima de uma coincidência cruel de timing? E Virgínia, o que pensa sobre tudo isso? Teria ela influenciado a demissão, exigido mudanças, ou simplesmente escolhido ignorar os rumores para proteger sua família? Questões que talvez nunca tenham resposta definitiva, mas que mantêm milhões de pessoas grudadas em cada novidade,
cada indício, cada rumor. O que sabemos é que, no jogo da fama, imagem é tudo. E, nesse momento, tanto Zé Felipe quanto Virgínia estão jogando de forma calculada, escolhendo o silêncio e as aparições públicas bem planejadas. Enquanto isso, a bailarina sai de cena, mas deixa para trás um enredo que ainda vai render muitos comentários. E você, acredita que houve traição? Acha que a demissão da bailarina foi apenas coincidência ou parte de uma estratégia para salvar a imagem do casal? Deixe sua opinião, porque essa história ainda está longe de acabar. E cada comentário ajuda a escrever os próximos capítulos dessa novela real.